Fala pessoal, então dando continuidade aqui ao desenvolvimento do projeto, no vídeo anterior nós vimos aí o desenvolvimento da nossa função de pular. Descrevemos aqui bastante cada etapa dessa, falamos a respeito da diferença, né, entre função e os eventos, né, que vêm através do monitoramento. Vocês verificaram aí algumas características de funções, né, que a gente pode pesquisar através das bibliotecas. Por exemplo, nós vimos aí a função setTimeout, qual é o seu funcionamento. E como tudo isso ficou bem explicado lá no vídeo anterior, que ficou até um vídeo longo, nesse vídeo agora aqui, que a gente vai fazer a função de voar, e ele é basicamente a mesma coisa, então esse vai poder ser um pouco mais rápido, porque eu não vou precisar ficar explicando tanto o que já foi dito no vídeo anterior. Então essa função pular aqui já ficou pronta, vou arrastar ela aqui para baixo e já finalizar esse card. O projeto já está ficando bastante desenvolvido, já temos muita coisa feita. E agora eu vou arrastar aqui a função de voar. Então vou abrir aqui para poder ler. E aqui ele diz, ó, essa função deve ser ativada quando o usuário apertar a tecla Space do teclado. Ela ativa a classe voar, que foi estilizada no CSS com a animação do voo. Ela deve trocar a imagem do Mario correndo pelo Mario voando. E ela deve ativar o som do voo. Ela deve durar 1500 milissegundos e depois remover a classe voar. Então, beleza, aqui já deu para a gente ver que basicamente é a mesma coisa da função anterior que nós fizemos, e o que muda agora aqui é que essa nós vamos, além de adicionar a função de som, além da gente adicionar a classe voar, a gente também vai ter que trocar a imagem do Mario. Então essa vai ser a primeira vez que a gente também vai estar trabalhando aí com estilização, né? A gente vai mudar através do caminho da imagem via CSS. Então, aqui mais uma vez eu reforço. Quando você for desenvolver, fatia todo esse conteúdo para que você vá resolvendo por etapas. Primeiro nós vamos criar o evento, depois a gente cria a função. Dentro da função a gente faz a condição, porque lembra que aqui existe uma condição, né? A função só pode ser ativada se a tecla apertada for space. Então a gente faz a condição, com a condição sendo verdadeira, aí a gente faz as estilizações. A gente acrescenta a classe voar, troca a imagem do Mario e acrescenta a função do som. E depois, no final de tudo, a gente bota um set timeout com 1500 milissegundos para poder remover a classe do voar e também voltar à imagem original que foi estipulada no início do projeto. Então vamos lá para o nosso projeto. Aqui é bem tranquilo, ó. Vou vir aqui na parte de baixo, um pouco abaixo aqui de onde a gente fez o pular, e mais uma vez eu vou criar um evento. Vou criar aqui, ó, document.add event listener. Como a gente vai estar trabalhando mais uma vez com uma tecla que foi apertada, então a gente vai usar o mesmo evento, o keydown. Então vou usar aqui, ó, keydown, aí vírgula, e agora eu vou chamar a minha função externa, né? Que eu expliquei no vídeo anterior que a gente poderia criar uma função aqui dentro mesmo. Mas por questão de reaproveitamento, eu vou chamar aqui uma função de voar. E aí aqui na parte superior agora eu crio aqui, ó, const voar recebe uma função anônima. Vou chamar aqui o aronFunction, ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou colocar o conteúdo da minha função. Como eu já expliquei lá no vídeo anterior a respeito de desconstrução, então eu já vou fazer nesse formato aqui para a gente já ir memorizando, né, essas possibilidades. Então aqui eu vou abrir chaves e vou colocar key. Lembre-se que eu só estou fazendo isso porque eu já conheço como que funciona, né? Eu já sei que quando eu tenho um evento disparado, lá dentro ele tem vários atributos que eu posso trabalhar, entre eles o atributo key, que me mostra qual foi a tecla apertada, e eu posso usar a desconstrução para não ter que usar a palavra event. Mas se eu não souber disso,
Aliás, eu nem vou usar essa, eu vou usar o evento para a gente poder deixar os dois tipos. Novamente, só reforçando, essa palavra aqui, diferente da palavra key, que nós usamos cá em cima, essa palavra tem que ser especificamente a palavra que contém dentro do evento. Já a palavra, que aqui no caso é só uma definição de um atributo do evento, aqui eu poderia usar qualquer texto. Evento no português, o event no inglês, eu vou até colocar evento mesmo, para ficar parando de ficar usando palavra em inglês. Então, beleza. Essa minha função vai receber por parâmetro o evento que está vindo aqui do monitoramento. E aí aqui dentro eu faço uma condição. If, se o meu evento.key, né, porque eu só quero saber qual foi a tecla apertada. Se ele for igual a space, space ele literalmente é um espaço vago. A gente viu isso lá no vídeo anterior, eu fiz um teste lá, apertando a tecla seta para cima, para baixo, esquerda, direita, Enter e o espaço. Para poder mostrar, porque são caracteres especiais, né? Para poder mostrar como que ele se apresenta o texto que vem dessas teclas. Então lá eu mostrei que quando aperto o espaço do teclado, ele literalmente coloca um espaço em branco. Ele não vem escrito uma palavra. Então, por isso que aqui fica um espaço em branco. Isso aqui corresponde ao espaço do teclado. Então, se o evento, né, se a chave apertada que vem do evento for um espaço em branco, aí aqui dentro agora eu faço a minha condição, o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que vai acontecer, eu tenho que adicionar uma classe dentro do elemento imgMario. Isso também nós vimos no vídeo anterior. A gente já fez a ligação entre o nosso elemento, que está vindo lá do DOM, com uma variável que nós criamos aqui. A gente criou uma variável chamada imgMario, e essa variável está recebendo o elemento que vem lá do HTML, que é o que está aqui, ó. Se eu vier cá em Se eu vier aqui em imagem, ó, e procurar Mario, eu tenho aqui um ID que é o img-Mario. Então, essa minha variável aqui, ela está recebendo o elemento que está vindo lá do HTML. Então, dentro dessa variável aqui, contém tudo que está aqui dentro dessa tag. Ó. Tudo que está aqui dentro de img, aí tem o caminho da imagem, tem uma classe da imagem e tem um ID da imagem. Eu posso colocar mais coisas aqui, eu posso mudar o que está aqui e posso retirar o que está aqui. A partir do momento que eu vinculo o meu elemento com uma variável, eu herdo tudo que faz parte dele, então eu posso acrescentar, retirar ou alterar. Isso aqui é importante que vocês consigam compreender. Foi basicamente o que nós fizemos aqui, né? Aqui a gente pegou o nosso objeto, que é essa variável que a gente acabou de criar aqui em cima. Eu acessei um método, né, um atributo chamado ClassList, e dentro desse ClassList existe um método ou uma função que você pode adicionar uma classe dentro das classes. Se já existir a classe lá, ele vai acrescentar mais uma. Se não existisse classe nenhuma, ele também iria criar a classe e adicionar a classe lá dentro. Então você consegue adicionar ou editar o que já está criado. Então aqui dentro, mais uma vez, eu posso chamar o imgMario. Lembra que aqui ele está funcionando tanto aqui quanto aqui, porque ele está fora do escopo aqui, ó. Ele está pegando o escopo global. Então eu, dentro de qualquer função, eu consigo reutilizá-lo e ele vem com os seus atributos, seus parâmetros, tudo de forma global, né? O que aparece para um, por exemplo, da forma como o Mario for carregado aqui dentro, ele também vai ser carregado aqui dentro, com tudo que tiver fazendo parte lá do elemento dele. Então aqui a gente viu, eu vou fazer a mesma coisa que está aqui, ó. Classe list, aí ponto add, e aí aqui dentro eu vou jogar a minha classe voar. Lembrando que essa classe voar, ela foi criada aqui dentro do nosso estilo CSS. Dentro dela contém uma animação, que ela foi criada no nosso arquivo animações,
Ele está aqui, ó, voo Mário. E aí aqui dentro ele vem 0%, o Mário está nessa posição, 15%, 30%, enfim. Tudo que foi estipulado aqui dentro dessa animação. Então essa animação está dentro da classe voar. Toda vez que essa classe voar for chamada, essa animação ocorre. Então aqui nesse momento o que eu estou fazendo é isso. A partir do momento em que essa função aqui for chamada, se a tecla que foi apertada for igual ao espaço, essa classe voar vai ser adicionada ao elemento. Automaticamente essa animação ocorre e o Mário acaba voando. Vamos fazer o teste aqui antes da gente seguir o desenvolvimento. Então eu estou clicando aqui, ó, na minha tela, vou apertar a letra Q, W, R, E, F, D, não acontece nada. Se eu clicar setinha para cima, o Mário pula. Tá dando para vocês verem aqui na parte de baixo, né? Aqui no cantinho. Ó. Setinha para cima, o Mário pula. Agora, se eu apertar o espaço, o Mário tem que voar. Ó. O modal aqui não está permitindo a gente visualizar direitinho, mas ele está voando, olha lá. Ah, peraí, tenho que atualizar porque uma vez que eu adiciono a classe, ela fica permanente. Então, ó, apertei, ele sobe e volta. Só que ele está subindo com a imagem que está no início do projeto, né? Que é a imagem do Mário parado. Na verdade, não é nem essa imagem que vai ficar aqui. Tem que ser a imagem do Mário correndo, mas como é ela que está no momento, vamos deixar essa aqui por enquanto. Então, essa primeira etapa aqui, ó, já está resolvida. Essa função já está sendo ativada a partir do momento que a tecla Space é apertada. Esse trecho aqui do nosso card também já está resolvido. Você viu lá que a estilização CSS já está sendo adicionada com a animação. Agora vamos para essa parte. Ó. Ela deve trocar a imagem do Mário correndo pelo Mário voando. Então isso aqui também é tranquilo. Vamos voltar aqui na pasta do nosso projeto. Eu vou vir aqui em IMG. E a gente tem aqui, ó, essa imagenzinha aqui, ó, Mario-voando.png. Se eu olhar aqui no meu HTML, eu tenho um caminho aqui, ó, src, né? É um atributo que se refere ao caminho da imagem. E aí dentro dele eu tenho a chamada da pasta e dentro da pasta qual é a imagem que vai estar mostrando no momento. Então, para eu fazer a alteração aqui, basta eu seguir esse mesmo princípio. Então, eu vou voltar aqui para a minha função, estou aqui dentro da condição, tá? Tudo tem que ocorrer dentro da condição, porque isso só vai ser alterado se a tecla Space for apertada. Então, vou abaixar um pouquinho aqui, vou chamar o meu elemento, img Mario, aí ponto. Toda vez que eu chamo um ponto, eu vou ter diversos atributos e métodos que me permitem fazer alterações a esse meu elemento. O atributo que eu quero fazer alteração agora é o atributo src, porque ele é que é responsável pelo caminho da imagem. Então eu escrevo aqui, ó, src. A partir daqui agora, eu posso colocar um recebe, né? Ou seja, imgmario.src recebe e aí ele vai receber aqui o caminho da imagem. Então, para eu poder colocar o caminho da imagem, eu vou colocar img barra e aí vou chamar lá a imagem Mario traço, deixa eu só ver qual é o nome que ela está aparecendo lá, voando. Voando. Aí não posso esquecer de definir o formato da imagem, né? Então, ponto .png. Então, em tese, aqui, ó, eu já estou fazendo referência ao local em que a imagem está e qual é a imagem que eu quero alterar. A única coisa que eu vou ter que ver aqui se vai dar certo ou não é se o caminho da imagem está correto. Porque aí talvez eu vou ter que usar aquele ponto barra ou ponto barra. Então vamos começar só com o caminho puro primeiro para a gente testar.
Na hora que eu apertar o space lá, ele já tem que fazer essa substituição. Se não der certo, a gente só vai ter que ajustar aqui o caminho da imagem. Mas vamos lá para o nosso arquivo, nosso projeto, né? Eu vou apertar a tecla Space agora, ó. Apertei Space, ele sumiu aqui com a imagem, tá vendo? Só que ele não colocou a imagem correta. Então quer dizer que o caminho está incorreto. Deixa eu só ver se eu não escrevi errado. Então é mario-voando.png. Aqui ficou img/mario-voando.png. Então não está errado. Pode ser só simplesmente o caminho. Vamos começar primeiro com ponto barra e ver se dá certo. Ponto barra é você sair da pasta atual, ou seja, eu estou dentro da pasta JavaScript. Então quando eu dou um ponto barra, eu saio da pasta JavaScript e venho para a primeira pasta que está antes dela, que em tese, né, já seria suficiente aqui para poder acessar a pasta img. Ou seja, ó, o módulo está aqui dentro. Quando eu dou ponto barra, eu saio daqui e venho para essa parte aqui, ó, onde tem todas as pastas. Se tem todas as pastas, incluindo o img, ele já faz a referência a ela aqui, então ela automaticamente teria que funcionar agora. Vamos mais uma vez fazer um teste, eu vou apertar o Space e tá lá, ó. O Mario voou, voltou e trocou a imagem correta. Só que quando ele retorna do voo, ele está permanecendo com a imagem voando. E no caso não pode ser, né? A gente sabe que ele tem que voltar para a imagem original dele. Mas vamos por etapa. Então já resolvemos essa parte aqui da troca da imagem. Ele também deve adicionar o som do voo. Então nós vimos lá no vídeo anterior, isso aqui é tranquilo também. Só lembre-se que você tem que continuar fazendo isso dentro da condição. Então eu vou chamar aqui o meu playSong e vou passar por parâmetro o nome que corresponde a esse playSong. Então se eu arrastar aqui o HTML para baixo, eu tenho aqui, ó, o meu áudio voar e a identificação dele é som voar. Eu posso colocar aqui, ó, som voar. Ponto e vírgula. Vamos lá mais uma vez fazer um teste, ver se ele vai acionar o som agora. Vou apertar a tecla Space e vou não comentar nada para ver se dá para sair o áudio aqui. Bom, para mim aqui eu consegui ouvir o áudio bem. Eu não sei se deu para captar aí no microfone, mas já está funcionando. Então ele já está voando, está substituindo a imagem e já está ativando o som do voo. Aí, mais essa parte aqui já está resolvida. Agora, para finalizar a minha função, eu só preciso chamar o setTimeout, colocar um tempo para que depois seja removido a classe voar e também seja substituída a imagem do Mario correndo. Remover a classe voar, até faltou aqui, ó, preciso colocar aqui, ó. Trocar a imagem do Mario, trocar a imagem do Mario voando pelo Mario correndo. Faltou acrescentar isso aqui. Então, beleza. Só falta essa última parte aqui agora. Então, eu vou lá dentro do meu projeto. Do mesmo jeito como nós acionamos aqui, ó, o setTimeout, basta eu repetir aqui agora. Então, o setTimeout, ele é uma função ou um método, né? setTimeout. Então, ele tem aqui o parênteses. Aqui dentro eu preciso passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é literalmente uma função, é algo que vai ocorrer. E o segundo parâmetro é o tempo que vai correr antes que essa função aconteça. Então vamos chamar aqui primeiro a nossa função. Essa função, lembra da vírgula aqui, né? Essa função, o que ela tem que fazer? Ela tem que primeiro tirar a classe voar. Então a gente vai acessar o nosso elemento img_mario.classeList. Aí ao invés de adicionar, agora é o ponto remove, né? O remover. E aí o que eu quero remover? Eu quero remover a classe voar. Feito isso aqui, a classe voar já vai ter sido removida. Também eu preciso mudar a imagem do Mario, né? Ele tem que sair aquela imagem do Mario correndo
e voltar a imagem para o Mario, ou tem que sair a imagem do Mario voando e voltar para a imagem do Mario correndo. Então aqui eu faço a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Eu chamo o meu elemento de novo, img Mario, ponto src, que é uma referência ao atributo que corresponde ao caminho, né, da imagem. Esse caminho vai receber, o que que ele recebe? Ele recebe um ponto barra, que nós já vimos que é necessário sair da pasta JavaScript para poder ter acesso à pasta img. Então, img barra, e agora eu preciso adicionar a imagem do Mario. Aqui no início do meu projeto HTML, vocês vão ver que aqui está o Mario, ó, mario.png, porque o nosso projeto ele começa com o Mario parado. Mas eu não posso me esquecer que quando essa partida aqui começar, essa imagem aqui vai ter sido substituída para o Mario correndo. Tá? Grave isso, você não pode esquecer. Quando o jogo estiver funcionando, o Mario vai estar correndo, ele não vai estar parado. Então, se ele vai estar correndo e a gente acionou o voo, ele trocou a imagem do Mario correndo pelo Mario voando. Quando o Mario terminar o voo, ele tem que voltar para a imagem do Mario correndo. Não pode ser para essa imagem atual aqui, antes do início do projeto, que o Mario está parado. Né? Eu não sei se isso aqui ficou confuso, mas enfim. Aqui, ó, no início do projeto, o Mario está começando parado, mas durante o jogo o Mario vai estar correndo. Então, nesse momento aqui, quando ele retorna do voo, eu tenho que trocar ele para a imagem do Mario correndo. A imagem do Mario correndo, ela é o Mario.gif. Né? O Mario PNG é ele parado e o Mario.gif é ele em movimento. Então basta aqui eu mudar o final. Ao invés de eu colocar .png, eu coloco .gif. Aí vou dar aqui o ponto e vírgula e vamos experimentar agora para ver se isso aqui tudo deu certo. Ah, faltou colocar aqui o tempo, né? Lembra que depois da função, ó, a função vem daqui até aqui, uma função anônima. Depois da vírgula é o tempo que eu quero que retarde para que essa função ocorra. Então vamos começar primeiro com como aqui ó, o voo do Mario ele ocorre em 1,5 segundo, né? 1,5 segundo é o tempo de duração em que ele sai do chão, voa e retorna. Então eu tenho que colocar esse mesmo tempo aqui, porque se eu colocar menos do que isso, a imagem do Mario seria substituída por ele correndo antes que ele pousasse. Quando a gente fez esse set timeout aqui para o Mario pulando, a gente colocou um tempo aqui de remoção da classe menor do que o tempo de animação. Mas aqui não faz diferença porque a gente não trocou a imagem do Mario. Não houve alteração de imagem. Então a gente só está removendo a classe. A classe poderia ser removida no momento em que ela foi acionada. Não faz diferença, porque a animação já ocorreu. Agora, né, nesse caso aqui de baixo, como a gente está trocando a imagem também, então o tempo de duração tem que ser exatamente, quer dizer, o tempo de retardo tem que ser exatamente o tempo de duração da animação. Porque senão, na hora que o Mario estivesse caindo, ele já substituiria a imagem. E aí ficaria uma coisa mal feita. Então vamos ver se isso tudo aqui está funcionando. Então estou aqui no meu projeto, vou apertar a tecla Space, e aí o Mario aqui tem que voar, substituir a imagem, ele faz o movimento dele, e quando ele cair, ele tem que voltar para a imagem do Mario correndo, e ao mesmo tempo já liberar o acesso para que eu possa apertar o Space de novo. Então vamos testar, apertei o Space, Mario subiu, voltou, trocou a imagem. Subiu, voltou, trocou a imagem. Subiu, voltou, trocou a imagem. Então, tudo funcionando, está acionando o som, está trocando a imagem, o Mario sobe, retorna e está liberando para que eu fique apertando várias vezes. Ó. Voltou, subiu. Então, tudo perfeito, mais uma função concluída. Essa aqui é muito parecida com a função que a gente havia feito anteriormente. Só um detalhe antes de finalizar aqui a gravação. Eu poderia ter aproveitado um único evento, já que os dois aqui são iguais,
e ter colocado duas funções aqui dentro, para eu não ter que repetir esse evento aqui, ó, porque eu estou monitorando duas vezes o mesmo evento. Só que para eu fazer o aproveitamento de um evento com duas funções dentro dele, aí não daria certo, por exemplo, eu colocar aqui um vírgula voar. Se eu fizer isso aqui, ó, ele não funciona. Opa, vou apagar esse outro evento aqui de baixo. Se eu só fizer dessa forma aqui, ó, eu estou monitorando o evento e dentro desse evento eu tenho a chamada de duas funções externas. Se eu vier aqui e apertar o Space, não está acontecendo nada. Ó. Ele já até gerou erro aqui para mim. Se eu apertar a setinha para cima, também ele não vai funcionar. Por quê? Porque para que eu tenha duas funções dentro de um único evento, eu não posso chamar a função externa. Aí eu teria que literalmente fazer a função aqui dentro. Eu teria que fazer aquela função anônima, dentro da função anônima eu teria tudo isso aqui, aí boto uma vírgula, chamo uma segunda função anônima, dentro dessa segunda função anônima eu coloco tudo isso aqui. Aí eu poderia ter um único evento para monitorar duas funções. Mas por questão que eu acho, né, fica mais limpo dessa forma aqui, porque você pode utilizar a função de outras maneiras e não só no evento. Eu prefiro duplicar o evento e manter as minhas funções externas do que fazer um único evento com duas funções internas. Mas dos dois jeitos, fique sabendo que seria possível. Aqui também eu vou deixar duas diferenças, só por questão aí de aprendizado. Nessa primeira função aqui, nós estamos desconstruindo o evento que está vindo do teclado. Então eu estou desconsiderando todos os eventos, tudo relacionado ao evento, e estou indo diretamente no que é o meu objetivo, que é pegar só o ponto key que corresponde à tecla que foi apertada. Então eu posso substituir a palavra evento por uma chave e dentro dessa chave eu coloco exatamente o atributo que eu quero manipular. Já nesse aqui de baixo, eu estou chamando o evento completo. Aqui eu estou passando tudo. Tudo que está relacionado ao evento está vindo como parâmetro. E aqui dentro da minha condição, eu estou filtrando apenas para o ponto key. Mas como eu tenho um evento completo, aqui embaixo, por exemplo, eu poderia ter uma outra condição que pegasse uma outra informação do evento. Por exemplo, eu quero saber qual foi o código do teclado apertado. Então eu também teria acesso. Já nessa aqui de cima, eu não teria acesso a todo o evento, porque aqui eu já passei como parâmetro apenas o atributo que eu quero manipular. Deu para vocês entenderem aí essa diferença? Esse aqui eu passo o pacote completo, tenho acesso a tudo. Esse aqui não, esse aqui eu só vou ter acesso apenas ao que foi passado aqui na desconstrução do evento. Beleza? As duas funções funcionando, testadas. Vou disponibilizar ela aqui também. Não precisa, né? Vocês viram que ela funcionou, mesmo sem eu disponibilizar ela aqui para exportação. Mas eu vou disponibilizar só por uma questão de que, se por acaso, ao longo do desenvolvimento, eu sei que eu não vou precisar. Mas é só por questão de conhecimento. Se ao longo do desenvolvimento eu precisasse ter acesso a ela aqui dentro do script, eu não posso esquecer de disponibilizá-la aqui. Então eu vou estar colocando ela aqui, mas o fato de pôr essas duas funções aqui dentro do export não está mudando o fato de utilizá-la aqui dentro do evento. O evento está acontecendo dentro do módulo mesmo. Ele não precisa da exportação para isso. Nós vimos isso no vídeo anterior. Então falou pessoal, mais um vídeo aí, mais um andamento do projeto. Vou finalizar esse meu card aqui. A gente já concluiu ele. Deixa eu arrastar ele lá para baixo, já está ficando bem grande aqui tudo. E aí no próximo vídeo a gente vai vir com essa função abaixar, que ela vai ter características diferentes dessas duas aqui. Tanto a abaixar quanto levantar são características diferentes da função pular e voar. Então vai ser aí mais um conhecimento legal para vocês. Então até a próxima.